Bom pessoal, essa aqui então foi uma das peças que a gente desenhou e que eu pedi para entregar como trabalho. Eu vou usar o CAD aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Essa aqui é a peça EP0404, né? Então, a maneira mais fácil seria colocar essa vista aqui, ó, como elevação. Por quê? Porque ela é mais representativa. Ela já mostra esse ângulo aqui, que dá uma boa ideia da peça. Aí a vista de planta, dá um tombo para baixo, né? Naturalmente, aqui vai ter um tracejado. E a vista lateral esquerda, que seria essa aqui, ó. Tá? Mais uma vez, né? Aqui vai aparecer um tracejado, que é a consequência dessa parte aqui e desse rasgo. Tá? Como é que vai ficar o desenho então? O desenho vai ficar assim, né? Então aqui aparecem os tracejados, aqui também aparece um tracejado, e eu procurei colocar as medidas da mesma maneira como aparecem no desenho da folha de exercícios que eu entreguei para vocês. Foi colocada no Moodle. Tá? Houve um problema. Alguns alunos ainda tiveram um problema aqui com essa questão desse ângulo, né? Por quê? Porque muitos estavam procurando a dimensão desse ponto até esse aqui, e eu falei que saía por consequência. O que é esse sair por consequência? Eu vou explicar. Então o desenho foi esse. Aí aparece esse ângulo aqui de 30, aparece essa dimensão de 48, mas em nenhum momento eu dou essa dimensão desse ponto até esse aqui, ó. Então, ó, como é que ela ia sair no desenho? Você ia pegar aqui, ó, 29 desse ponto até esse, ia pegar o esquadro de 30 graus, né, e traçar aqui a 30 graus. Aí isso aqui ia sair com a intersecção da linha de 74 aqui, na altura de 74. Tá vendo? Então, se em vez de 30 fosse, sei lá, 20 graus, se aqui fosse 20 graus, né, aqui seria outro comprimento. Seria outro comprimento. Mas se fosse 20 graus aqui, ó. Se fosse 10 graus, seria outro comprimento. Por isso que eu falei que esse comprimento aqui sairia como consequência. Muita gente estava procurando essa dimensão para ficar mais simples de desenhar, né? Porque aí botava a medida aqui e juntava desse ponto até esse. Mas tem como calcular isso? Tem que sair por trigonometria, né? Você vai ter que achar essa região aqui, que é o seno de 30, vezes essa distância, né? Vezes essa hipotenusa, desculpa. Ou senão, pela tangente, você achar esse pedaço e ia subtrair da medida de 48. Para não usar trigonometria, você ia ter que usar o esquadro mesmo. Por isso que lá a pessoa que fez o desenho já colocou 30, para ficar fácil de você usar o esquadro de 30 graus. Por isso. Eu percebi que tem muita gente fazendo algumas coisas fora da norma a respeito das cotas, né? A primeira delas é essa aqui, ó. Quando a gente coloca a cota, a gente põe a linha de chamada. Vou fazer a mão aqui para ficar mais rápido. Aqui, ó, é um pouquinho afastado, tá? Aí aqui, ó, também um pouquinho afastado. Linha de chamada. Aí a linha de cota, vou colocar aqui, ó.
Então aqui tem uma pequena distância, aqui também. A seta, você faz assim, ó. Tá? Eu vi muita gente fazendo setas assim, ó. O pessoal recomenda que, se você chamar essa distância aqui de A, essa aqui seja 3 vezes A, tá? Então, tenta mudar isso aqui, ó, para essa aqui. Isso aqui é mais recomendável. Outra coisa, essa aqui é muito importante. A dimensão a gente escreve aqui, ó. Então, nunca é encostado na linha de cota e tem que ser sempre do lado de cima. Isso aqui, ó, tá? Isso aqui tá errado. Não pode, tá? Outra coisa é isso aqui. Certo? Aqui um pouquinho afastado, mais ou menos 1 milímetro, um pouquinho mais, e nunca assim, ó. Tá errado. Fazer assim, ó, com o número ao contrário, também está errado. Tá? Se o desenho, a posição dele é assim, o número não pode ser invertido, nem pode ser embaixo, tem que ser sempre desse lado aqui. A respeito dos ângulos, como é que a gente vai colocar a cota de ângulo? Vai prolongar aqui um pouquinho, né? Vamos supor. Aí você vai pegar o compasso, vai colocar a ponta seca do compasso aqui, ó. E fazer a linha de chamada, a linha de cota. Aí você vai vir com a lapiseira e fazer as duas setas. E aí vai colocar o ângulo aqui, vamos supor 45 graus. Então, ficou um pouquinho fraquinho, né? Mas de perto fica assim. Então, esse seria o exercício EP0602, aquele do corte total. Como ficaria a elevação? Poderia ser assim, né? Eu escolhi dessa maneira. Você poderia usar outra vista, você poderia fazer assim, mas eu achei mais representativa essa vista aqui, tá? A vista de planta, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Vai ser, não vai ter nenhum tracejado, e a vista lateral esquerda vai ficar assim. Só que a gente vai ter que colocar aquele corte total que foi solicitado. Ou seja, a gente vai ver a peça cortada aqui, né? Quando fizer a vista de lateral esquerda, vai ver somente isso aqui. Então ficou assim, né, pessoal? Aqui está aquela elevação, a vista lateral em corte, a vista de planta. E repara nisso aqui, ó, isso aqui indica o plano de corte. Plano de corte AA, né? Aqui, aqui, e aí você escreve aqui corte AA. Isso aqui, como é educado, ele botou somente AA. Você pode escrever corte AA. Não precisa nem colocar escala, porque já está subentendido. Repara que essa achura aqui, essa achura esquisita aqui é de madeira, porque o desenho pede madeira.
reparei que alguns alunos colocaram tracejado aqui, ó, nessa vista, na lateral esquerda. Normalmente, quando se aplica um corte, não se coloca o tracejado, a não ser que você queira ressaltar algum detalhe, tá? Mas nesse caso aqui não precisaria. Essa linha aqui, ó, apareceria como tracejada. Então nesse corte aqui não precisaria indicar como tracejado, por causa exatamente da questão de ter cortado.